Vitor esfregou os olhos, tentando afastar a névoa que parecia estar se instalando em sua visão. Ele respirou fundo, sentado em frente ao piano, encarando as teclas como se esperasse que o foco voltasse, mas tudo continuava embaçado. As partituras à sua frente eram praticamente indecifráveis, como se o mundo estivesse se distanciando, deixando-o cada vez mais isolado daquilo que amava. "O que está acontecendo comigo?" murmurou com uma voz cansada. Ao seu lado, Sofia brincava despreocupadamente, seus risinhos ecoando pela sala, mas Vitor não conseguia tirar os olhos das partituras. A ideia de não conseguir mais tocar o piano com a mesma maestria o atormentava. Era como se algo estivesse sendo lentamente arrancado dele. "Papai, você vai tocar para mim hoje?" perguntou Sofia, correndo até ele com seus cachinhos loiros balançando. Ela subiu no banquinho ao lado do pai, olhando-o com expectativa. Vitor sorriu, embora sentisse o peso da preocupação nos ombros. "Claro, minha pequena. O que você quer ouvir?" "Aquela que me faz lembrar a mamãe", respondeu ela com os olhos brilhando. O sorriso de Vitor vacilou por um momento, mas ele assentiu, acariciando o cabelo da filha. Levantou as mãos para as teclas, tentando ignorar o tremor leve, mas constante, que insistia em se fazer presente. Com dificuldade, começou a tocar a melodia suave que Sofia tanto gostava, uma canção que ele costumava tocar para sua falecida esposa. Conforme a música preenchia o ambiente, Rosa entrou na sala. Ela observou o marido de longe, notando a tensão em seus ombros e a hesitação nos movimentos. "Vitor?" chamou gentilmente ao se aproximar. "Está tudo bem?" Ele terminou a música, os dedos ainda pousados nas teclas, e suspirou. Olhou para Rosa, ou pelo menos tentou, pois sua visão estava cada vez mais nebulosa. "Não está tudo bem", respondeu baixinho. "Minha visão está piorando, não consigo mais ler as partituras, e minhas mãos..." Ele levantou as mãos, observando o tremor que parecia rir de sua impotência. "Eu não sei o que está acontecendo comigo." Rosa franziu a testa, mas tentou manter a calma. "Talvez seja só cansaço, Vitor. Você tem se esforçado muito com as apresentações, a composição. Talvez seja hora de dar uma pausa." Vitor balançou a cabeça com uma risada amarga. "Não é só isso. Algo está errado. Eu sinto." Rosa, percebendo a profundidade da angústia do marido, se abaixou para ficar na altura dele, tocando seu ombro com carinho. "Quer que eu faça um chá? Pode te ajudar a relaxar." Ele hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. "Sim, talvez ajude." Enquanto Rosa se afastava para preparar o chá, Vitor ficou ali, perdido em seus próprios pensamentos. O som do piano ainda ecoava em sua mente. Mas ele sabia que, se aquilo continuasse, o som que tanto amava poderia ser perdido para sempre. Quando Rosa voltou com o chá, ele bebeu em silêncio, o calor da bebida pouco fazendo para acalmar sua inquietação. Decidido a não esperar mais, ele agendou uma consulta com um especialista. Dias depois, Vitor estava no consultório, sentado em frente ao médico, esperando por respostas. Ele tinha passado por exames de visão e outros testes, mas a expressão confusa no rosto do médico não trazia boas expectativas. "Todos os seus exames estão normais, Sr. Vitor", disse o médico folheando os relatórios. "Sua visão tecnicamente está perfeita, não vejo nenhuma razão física para essa perda de visão." Vitor franziu a testa, frustrado. "Como assim? Eu não estou inventando isso. Eu não consigo ver direito. Como pode estar tudo bem?" O médico suspirou, claramente incerto. "Eu entendo sua frustração, mas não há nada que eu possa diagnosticar neste momento. Talvez seja algo psicológico, um estresse. Pode ser útil procurar uma segunda opinião." Inconformado, Vitor agendou uma consulta com outro médico e depois com outro. Todos diziam a mesma coisa: os exames estavam normais. Mas enquanto isso, sua visão continuava a deteriorar. Dias se passaram, depois semanas.
Vitor já mal conseguia distinguir as teclas do piano e, eventualmente, chegou ao ponto em que as partituras se tornaram sombras sem forma, completamente ilegíveis. Não faz sentido, disse ele a Rosa certa noite, depois de mais uma visita ao médico. Todos dizem que estou bem, mas estou cego. Eu não enxergo nada. Rosa se aproximou, pegando as mãos de Vitor, que agora tremiam visivelmente. Vamos superar isso juntos, Vitor. Sempre existe uma solução. Você ainda tem a música e sua filha... Ela sorriu levemente. Eu sei que não é fácil, mas você vai encontrar uma forma de seguir em frente. Vitor balançou a cabeça, sentindo o desespero crescer dentro dele. Ele se levantou abruptamente, deixando Rosa sozinha na sala e voltou para o piano. Sentou-se diante dele, tentando lembrar cada detalhe de uma peça que antes tocava de cor, mas seus dedos falhavam, hesitavam. Sofia apareceu silenciosa e sentou-se ao lado dele no banquinho sem dizer nada. Ela apenas observava o pai, os olhos grandes e curiosos. Você vai tocar de novo para mim, papai? Perguntou ela com uma inocência que fez o coração de Vitor apertar. Ele tentou sorrir para a filha, mas o peso do que estava perdendo era quase insuportável. Mesmo assim, levantou as mãos e começou a tocar. As notas saíram hesitantes no começo, mas devagar a melodia triste que vinha dominando seus dias tomou conta do ar. Sofia escutou, balançando a cabeça suavemente ao ritmo da música. Mesmo sendo uma criança, ela parecia entender a tristeza que seu pai expressava através da música. O som, antes repleto de vida e alegria, agora era carregado de uma melancolia profunda, como se cada nota fosse um lamento pela perda de algo irreparável. Quando a música terminou, Vitor não disse nada. Apenas permaneceu sentado ali, os dedos ainda pousados nas teclas, o silêncio da sala ecoando mais alto do que qualquer palavra. Dias haviam se arrastado desde que Vitor havia perdido completamente a visão. O piano, que antes era o centro de seu mundo, agora permanecia esquecido, coberto por uma fina camada de poeira, como se refletisse o estado de sua alma. Ele passava as horas deitado na cama em silêncio, mergulhado em pensamentos sombrios. As poucas vezes que se levantava era para escutar a televisão, que agora era mais uma companhia sonora do que uma distração. Rosa entrou no quarto devagar, os passos suaves, como se soubesse que qualquer barulho mais alto poderia incomodar Vitor em sua melancolia. Vitor, você quer um chá? Perguntou ela, a voz suave e prática, sem muito calor, mas carregada de uma rotina estabelecida. Sim, por favor, respondeu ele quase automaticamente. Sua mente ainda estava distante, os pensamentos perdidos em sua nova realidade. Rosa não demorou a trazer o chá, deixando a xícara ao lado dele na mesinha de cabeceira. Sentada na beira da cama, ela colocou a mão no ombro dele, um gesto que deveria ser reconfortante, mas que Vitor percebeu como mecânico. Eu vou sair com umas amigas hoje. Talvez eu volte tarde. Ela disse, levantando-se para ajeitar a bolsa. Vitor virou o rosto em sua direção, como se tentasse enxergá-la, mas tudo o que via era o vazio que sua cegueira havia imposto. E Sofia? Perguntou ele, uma pontada de preocupação surgindo em sua voz. Quem vai cuidar dela? Você está em casa o dia todo agora, Vitor. Pode cuidar dela, respondeu Rosa, com um tom um pouco mais ríspido do que ele esperava. Ela é sua filha também. Ele assentiu, sem ter como argumentar. Claro que poderia cuidar da filha, mas o medo o corroía. Desde que perdeu a visão, Vitor se sentia impotente, incapaz de proteger a pessoa que mais amava no mundo. Tudo bem, disse ele, resignado. Rosa sorriu de leve, mas Vitor não viu. Poucos minutos depois, ele ouviu o som da porta da frente se fechando. Ela havia saído para seu passeio no shopping, deixando-o sozinho com seus pensamentos e medos. Ele gostava de Rosa, sim, mas não podia negar a si mesmo que seu casamento com ela havia sido motivado mais pelo medo do que pelo amor. Quando sua primeira esposa morreu no parto,
Ele ficou aterrorizado com a ideia de criar Sofia sozinho. Ele precisava de alguém para ser mãe da menina. Alguém que estivesse lá para preencher o vazio que a morte havia deixado. Vitor suspirou, deitando-se novamente. Será que tinha feito a escolha certa? Rosa sempre foi boa para ele, sempre o tratou com respeito e carinho, mas ultimamente havia algo em sua voz, em suas ações, que o deixava inquieto. Talvez fosse só o peso da cegueira o fazendo questionar tudo. O tempo passou e Vitor se afundou ainda mais em sua tristeza. Ele passava horas apenas ouvindo a televisão, sem se importar com o que estava acontecendo ao seu redor. Em meio ao silêncio, uma risada infantil encheu a casa. Sofia estava brincando do lado de fora. Vitor sorriu, aliviado por saber que a filha estava feliz, mesmo que ele não pudesse estar lá com ela de forma plena. De repente, o som de risos se transformou em gritos desesperados. O coração de Vitor disparou no peito e ele se levantou da cama rapidamente, os ouvidos atentos. "Papai!" O grito de Sofia ecoou pela casa e o pânico tomou conta dele. Vitor correu, seus braços estendidos na tentativa de se guiar pelos móveis. Ele sentia o coração martelando no peito, sua mente em um redemoinho de desespero. "Sofia!" gritou ele, sem saber ao certo para onde ir. Então ele ouviu o som da água. A piscina! Sofia estava na piscina. Os gritos da menina eram altos, desesperados, e Vitor não sabia o que fazer. Ele estava cego, impotente. O medo de não conseguir alcançar sua filha o paralisou por um breve momento. "Por favor, alguém!" ele gritou quase sem voz, enquanto tentava se orientar. Foi então que ele ouviu um outro barulho, um salto na água. Era Lúcia, a cozinheira. Vitor ouviu o som dos braços dela cortando a água, e em questão de segundos, Lúcia estava tirando Sofia da piscina. "Meu Deus, Lúcia!" Vitor exclamou, aliviado e ainda ofegante de desespero. Ele correu em direção ao som da voz de Sofia, que chorava intensamente, e a abraçou com todas as forças. "Sofia, meu amor, está tudo bem. Papai está aqui." Ele sentiu as pequenas mãos da filha agarrando sua camisa e a abraçou com força, sentindo o coração ainda disparado no peito. "Obrigado, Lúcia", disse ele, com a voz tremendo. "Obrigado por salvar minha filha. Eu só fiz o que tinha que ser feito, Sr. Vitor", respondeu Lúcia, ofegante e visivelmente preocupada. "O senhor está bem?" Vitor não teve tempo de responder. Ele ouviu passos mais leves se aproximando e então a voz de Rosa. "O que está acontecendo?" perguntou ela, num tom despreocupado. Vitor se virou em direção à voz da esposa, ainda segurando Sofia nos braços. "Onde você estava?" perguntou ele, a voz cheia de emoção. Sofia quase se afogou. "Onde você estava?" "Eu estava aqui na beira da piscina", respondeu Rosa, com uma frieza que fez Vitor se arrepiar. "Estava dormindo." Vitor ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ouvir. "Dormindo? Sua filha quase morreu e ela estava dormindo." "Mas ela estava gritando por ajuda", disse ele, incapaz de esconder a incredulidade em sua voz. "Está tudo bem agora, Vitor. Ela está bem. E é isso que importa, certo?" Rosa disse, sem demonstrar qualquer sinal de culpa ou preocupação. "Você deveria ter ajudado", disse ele, sentindo um aperto no peito. "Você está muito estressado. Vou preparar um chá para você se acalmar." E sem esperar uma resposta, Rosa se afastou. Vitor ficou ali abraçando Sofia, mas com a mente atormentada pelo tom frio de Rosa. Algo estava errado, mas naquele momento, tudo o que importava era sua filha. Ele a segurou um pouco mais forte, prometendo a si mesmo que, mesmo sem visão, faria tudo para protegê-la. Aquela noite foi longa para Vitor. Ele ouvia os passos suaves de Rosa se aproximando, sentindo a tensão que ainda pairava no ar.
Quando ela entrou no quarto, sua voz já trazia uma ponta de irritação mal disfarçada. "Vitor, precisamos conversar", começou ela, cruzando os braços e se encostando no batente da porta. "Sobre o quê?", perguntou ele, mesmo já imaginando qual seria o assunto. "Sobre mais cedo", Rosa respondeu, com o tom firme. "Não gostei do jeito como você me acusou. Foi um acidente. Eu estava dormindo. Não fiz por mal." Vitor suspirou, sentindo o peso da culpa no peito. Ele sabia que sua reação havia sido carregada de emoção, mas não conseguia evitar. O medo de perder Sofia o consumia. Ele estava cego, literalmente e emocionalmente, e aquilo o deixava vulnerável. "Eu sei, Rosa. Eu me exaltei. Foi o pânico. Ver nossa filha naquela situação." Ele fez uma pausa. "Me desculpe se fui grosseiro com você." Rosa o observou por um momento, e apesar do pedido de desculpas, a irritação ainda pairava no ar. "Eu amo Sofia, Vitor, mesmo sendo madrasta dela. Jamais a colocaria em perigo." Havia uma firmeza na voz dela, como se quisesse deixar claro que seu papel na vida da menina não era menor por não ser a mãe biológica. Vitor assentiu, embora sentisse que algo na relação deles havia mudado, uma pequena fissura que não seria fácil de reparar. "Eu sei, Rosa. Eu realmente sei." Mas Rosa, ainda com o rosto marcado pela tensão, se afastou. Antes de sair do quarto, porém, lançou uma última frase, como se não quisesse deixar a conversa morrer ali. "Se você não acha que pode cuidar dela sozinho, é melhor pensarmos em contratar uma babá. Assim você não precisa se preocupar tanto." Vitor ficou pensativo com a sugestão. Não era a primeira vez que a ideia de ter alguém para ajudar na casa passava por sua cabeça, mas algo na maneira como Rosa disse aquilo, com um tom de resolução, o deixou desconfortável. Depois que ela saiu do quarto, ele ficou sozinho, ouvindo o silêncio da casa. A ideia de depender de uma babá lhe causava inquietação, mas ele sabia que, com sua condição, talvez fosse realmente a melhor solução. Ele não queria passar pela experiência de quase perder sua filha novamente. Nos dias seguintes, Vitor tomou a decisão de procurar uma babá. Ligou para diversas agências, fez entrevistas, mas nenhuma das candidatas parecia certa. Ou elas não tinham a experiência que ele procurava, ou simplesmente não pareciam ter a sensibilidade para lidar com uma criança como Sofia. Vitor era cauteloso ao extremo, preocupado com quem ele deixaria em casa, ao lado de sua filha. A última entrevista estava marcada para o fim da tarde. Quando a campainha tocou, Vitor, com a ajuda de Lúcia, se dirigiu até a porta. A jovem que entrou se apresentou com uma voz calma e confiante. "Boa tarde, Sr. Vitor. Eu sou Lara", disse ela com uma voz suave e gentil. "Sou a última candidata do dia, pelo visto." Vitor, mesmo sem poder vê-la, sentiu uma simpatia imediata em sua maneira de falar. Era educada, mas também parecia ter uma naturalidade que as outras candidatas não tinham mostrado. "Sente-se, por favor, Lara." Vitor gesticulou em direção ao sofá, e a entrevista começou. Ele fez várias perguntas, como tinha feito com as outras candidatas, tentando encontrar qualquer sinal de incompatibilidade. Lara respondeu a tudo com clareza, explicando sua experiência prévia como babá, mesmo sendo jovem. "E você sabe nadar?" perguntou Vitor de repente. Lara hesitou por um momento, surpresa com a pergunta. "Sim, sei", ela respondeu, sem entender muito bem a razão da pergunta. "Ótimo. Isso é importante." A jovem apenas assentiu, sem questionar mais. Vitor então decidiu apresentar Lara a Sofia. Eles subiram até o quarto da menina, e assim que Sofia a viu, uma conexão instantânea se formou. Sofia, que sempre era um pouco tímida com estranhos, sorriu imediatamente para Lara. "Oi, Sofia", disse Lara, ajoelhando-se ao nível da menina. "O que você mais gosta de fazer?" Sofia, com os olhos brilhando, respondeu sem hesitar. "Eu gosto de ouvir meu papai tocar piano, mas ele não toca mais
Aquela frase atingiu Vítor como uma facada. Ele já sabia disso, claro. Mas ouvir da boca da própria filha, tão cheia de sinceridade e tristeza, o fez engolir em seco. Lara, percebendo o clima tenso, rapidamente tentou mudar o foco. Que música você gosta? Talvez eu possa tocar para você. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Você toca piano? Lara sorriu e caminhou até o piano. Sentou-se no banquinho com graça e começou a tocar a música que Sofia havia mencionado. As notas saíam suaves e graciosas, preenchendo a sala com uma melodia familiar. Sofia sorriu de orelha a orelha, aproximando-se de Lara e observando-a tocar. Você toca igual ao meu papai, exclamou Sofia, animada. Ao ouvir a felicidade na voz da filha, Vítor se sentiu inundado por uma mistura de emoções. A saudade de tocar o piano o atingiu com força, mas também havia uma alegria genuína por ver sua filha sorrir novamente. Lara, você está contratada, disse ele com firmeza. Lara sorriu, agradecendo com humildade. Muito obrigada, Sr. Vítor. Vai ser um prazer trabalhar aqui. Antes de sair, Vítor fez mais uma pergunta, curioso sobre o talento da jovem. Onde você aprendeu a tocar piano tão bem? Lara hesitou por um momento, mas depois sorriu suavemente. Minha mãe me ensinou. Ela sempre foi uma grande inspiração para mim. Lara passou a trabalhar regularmente na casa de Vítor e as mudanças foram imediatas. As risadas de Sofia tornaram-se mais frequentes, ecoando pela casa. E de vez em quando, Vítor ouvia o som do piano sendo tocado suavemente por Lara, enchendo o ambiente com uma melodia familiar e reconfortante. Rosa, agora com Lara cuidando de Sofia, começou a passar menos tempo em casa, aproveitando mais seus momentos de lazer. Vítor notava essa ausência crescente, mas preferia se concentrar no fato de que sua filha estava feliz e em boas mãos. Isso, por enquanto, era tudo o que importava. O tempo passava e a saúde de Vítor parecia deteriorar mais a cada dia. Sua visão havia desaparecido completamente e agora suas mãos tremiam com mais frequência, tornando até os gestos mais simples um desafio. Além disso, ele sentia uma fadiga constante, um cansaço que parecia drenar suas forças pouco a pouco. Ele já estava cansado de ir ao médico. Após tantas consultas e exames, sem respostas concretas, ele praticamente havia se rendido à sua condição. Só havia uma coisa que o mantinha de pé: Sofia. Certa tarde, Vítor estava sentado em frente ao piano, passando as mãos pelas teclas empoeiradas, sentindo a textura suave do instrumento. Ele suspirou profundamente, cheio de saudades de tocar, de sentir as notas fluírem por suas mãos, mas ao mesmo tempo ciente de que aqueles dias estavam no passado. O sentimento de perda era imenso, mas era algo com o qual ele já começava a se acostumar. De repente, uma tosse forte o pegou de surpresa, interrompendo seus pensamentos. Vítor curvou-se um pouco, lutando para recuperar o fôlego enquanto a tosse continuava. Lara, que estava por perto, ouviu e rapidamente apareceu com um copo de água. — Você está bem, Sr. Vítor? Perguntou ela, preocupada. — Está muito pálido. Vítor, ainda ofegante, aceitou o copo e tomou um gole, tentando disfarçar a fraqueza. — Estou bem, disse ele, forçando um sorriso. Só uma tosse passageira. Lara o observou, claramente não acreditando completamente, mas decidiu não pressioná-lo. Ela sorriu gentilmente e mudou de assunto. — Eu sei fazer um chá que ajuda com a tosse. Posso preparar um para você? Vítor assentiu, apreciando a atenção que Lara lhe dava. Ela desapareceu na cozinha e ele ficou ali, sentado em frente ao piano, as mãos ainda sobre as teclas. Ele pensou em como havia desistido de tantas coisas. Mas por algum motivo, a presença de Lara e Sofia ainda trazia uma luz para os seus dias sombrios. Alguns minutos depois, Lara voltou com o chá e entregou-o a Vítor. — Aqui está, espero que ajude. Ele sorriu enquanto tomava um gole. O chá era delicioso, com um sabor que o aqueceu por dentro.
melhor que o de Rosa, ele pensou, mas se conteve em dizer isso em voz alta. Obrigado, Lara, está ótimo, disse ele com uma sinceridade que não passou despercebida por ela. Lara se sentou ao lado dele no banquinho do piano, observando-o com atenção. Sabe, quando eu era mais nova, fui a uma apresentação sua, disse ela, quebrando o silêncio. Foi uma das razões pelas quais me apaixonei pelo piano. Você foi uma grande inspiração para mim. Vitor ficou em silêncio por um momento, surpreso com as palavras de Lara. Ele sorriu, mas havia um peso em seu tom quando respondeu. Eu fico feliz em ouvir isso, mas meus dias como pianista estão acabados. Sem visão, com as mãos assim. Ele levantou as mãos trêmulas, sentindo o vazio das notas que nunca mais tocaria com a mesma precisão de antes. Lara olhou para ele com uma expressão de desafio no rosto. Quem disse que você não pode mais tocar? A visão não é tudo, Vitor. Eu aposto que você ainda tem muito a oferecer ao piano, mesmo com as mãos tremendo. Antes que ele pudesse responder, ela se levantou rapidamente e pegou uma venda. Veja só, disse ela sorrindo. Vou te provar que você pode tocar sem ver. Ela amarrou a venda nos próprios olhos, sentou-se ao piano e começou a tocar uma melodia suave. Vitor ouvia, impressionado. Lara tocava com uma precisão admirável, mesmo sem enxergar as teclas. Quando terminou, ela retirou a venda e se virou para ele. Agora é sua vez, incentivou, empurrando o banco levemente na direção dele. Vitor hesitou. Fazia meses que ele sequer tentava tocar o piano, e o medo de falhar o paralisava. Mas havia algo no encorajamento de Lara que despertava uma faísca de esperança dentro dele. Com as mãos trêmulas, ele lentamente colocou os dedos sobre as teclas. Respirou fundo e, com cautela, pressionou as primeiras notas. A princípio, as notas saíram hesitantes, mas conforme seus dedos se moviam, ele começou a se lembrar de como era sentir a música fluir. Mesmo sem ver, mesmo com as mãos tremendo, ele conseguia tocar. Vitor se permitiu ser guiado pela música e pela primeira vez em meses sentiu uma felicidade imensa. Eu consegui, disse ele emocionado, após terminar a peça. Ele virou-se na direção de Lara. Obrigado, eu não sei como, mas você me fez acreditar que ainda posso tocar. Lara sorriu calorosamente. De nada, Sr. Vitor. Você nunca perdeu essa habilidade. Só precisava de um empurrãozinho. Lara, então, se levantou e foi ao encontro de Sofia, deixando Vitor sozinho com seus pensamentos. Ele ficou ali por alguns minutos, saboreando o momento de felicidade, o som do piano ainda ressoando em sua mente. Mais tarde naquela noite, Rosa voltou para casa e logo encontrou Vitor sentado na sala. Oi, Vitor, disse ela ao se aproximar. Como você está? Posso preparar um chá para você? Vitor, ainda saboreando o chá que Lara havia feito mais cedo, balançou a cabeça. Não precisa, Rosa. Lara já fez um chá para mim e estava ótimo. Rosa parou por um instante. Embora Vitor não pudesse ver, o rosto dela se contorceu em uma expressão de raiva contida. Ah, entendo, disse Rosa, sua voz com um leve toque de frieza. Parece que Lara está bastante à vontade aqui. Vitor não percebeu a mudança no tom, mas a tensão no ar não passou despercebida. Rosa se afastou, visivelmente irritada, murmurando para si mesma enquanto saía da sala. Quem ela pensa que é? Sussurrou Rosa com os punhos cerrados. Nos dias seguintes, o comportamento de Rosa começou a mudar. A presença de Lara, que antes parecia ser uma ajuda bem-vinda, agora se tornava um incômodo para ela. Rosa passou a ver Lara não apenas como uma babá, mas como uma rival. A ideia de que outra mulher poderia estar ganhando mais espaço na vida de Vitor e de Sofia a incomodava profundamente. A raiva de Rosa crescia a cada dia e a sensação de que Lara estava ocupando um espaço que deveria ser dela começou a consumir seus pensamentos. Ela não dizia nada diretamente, mas sua frustração estava cada vez mais evidente.
Os dias se arrastavam e a tensão entre Vitor e Rosa parecia nunca cessar completamente. Um certo desconforto pairava no ar desde a última vez que Rosa sugeriu substituir Lara. No entanto, Vitor sabia que era ciúme, algo que Rosa se recusava a admitir. Ele não conseguia entender por que, de repente, sua esposa se sentia ameaçada por alguém tão jovem e profissional como Lara, mas decidiu não insistir na questão. Tinha sido firme em seu argumento de que Lara era quase como uma filha para ele e que não havia motivo para desconfiar. Naquela tarde, Rosa voltou ao assunto, mais uma vez tentando persuadir Vitor de que seria melhor contratar outra babá. Acho que deveríamos procurar outra pessoa, disse ela de forma aparentemente casual, mas Vitor podia sentir a tensão em sua voz. Outra babá? Ele franziu a testa, claramente confuso. Não vejo motivo para isso. Lara tem feito um ótimo trabalho com Sofia e eu me sinto mais confortável sabendo que ela está aqui. Rosa hesitou, sem querer admitir seus verdadeiros sentimentos. Só acho que talvez seja bom mudar um pouco as coisas, sabe? Renovar o ambiente. Vitor suspirou, percebendo o que realmente estava acontecendo. Rosa, isso é ciúmes? Ele perguntou com uma voz firme, mas sem confrontar. Eu já te disse. Lara e eu temos uma relação puramente profissional. Ela tem idade para ser nossa filha. Rosa permaneceu em silêncio por um momento, visivelmente desconfortável, mas não deu mais argumentos. Apenas balançou a cabeça, aceitando a derrota com um olhar resignado. No entanto, a irritação ainda estava presente em seus gestos e no jeito que evitava olhar diretamente para Vitor. O tempo passou e Vitor, surpreendentemente, começou a sentir uma leve melhora nos tremores nas mãos. A fadiga ainda o afetava, mas as crises de tremor estavam menos frequentes. Certo dia, Lara o chamou novamente para o piano. Vitor, por que não tenta tocar de novo? Sugeriu ela com um sorriso, sempre paciente. Vou tocar vendada como da última vez. Isso sempre te inspira. Ele aceitou o convite, sentindo uma certa confiança voltando. Lara, mais uma vez, amarrou a venda nos olhos e começou a tocar. Desta vez, uma melodia que Vitor conhecia muito bem, tão bem que o surpreendeu. Era uma composição sua, mas uma que apenas ele e mais uma pessoa no mundo conheciam. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, enquanto as notas tocavam fundo em sua memória. Quando Lara tirou a venda, percebeu o semblante emocionado de Vitor. O que foi? Perguntou ela, com uma preocupação genuína. Por que está triste? Vitor limpou a lágrima e, com a voz carregada de lembranças, respondeu. Essa música eu a compus para uma mulher que amei muito tempo atrás. Lara o olhou com surpresa. Minha mãe me ensinou essa música, ela sempre a tocava para mim. Sua mãe é Lívia? A pergunta de Vitor saiu num sussurro, como se estivesse com medo da resposta. Sim, é o nome dela, respondeu Lara, sem entender completamente o impacto de suas palavras. Vitor ficou em silêncio por um instante, processando a revelação. Eu e sua mãe, nós namoramos. Há muitos anos, mas a vida nos separou e eu nunca mais a vi. Lara sorriu suavemente, vendo a emoção nos olhos de Vitor. A vida nos afastou, disse ele melancólico. Eu sempre me perguntei o que havia acontecido com ela. Lara explicou que sua mãe ainda tocava piano, que foi ela quem lhe ensinou a tocar, e que a música que ele compôs sempre foi uma das favoritas de Lívia. Ela está bem? Perguntou Vitor com uma curiosidade nostálgica. Está sim. Mora em outra cidade agora. Viúva, meu pai faleceu há alguns anos. Vitor, com o coração apertado pelas lembranças, suspirou profundamente. Mande um abraço para ela, por favor. Claro, mandarei sim, respondeu Lara com um sorriso reconfortante. Essas conversas constantes sobre Lívia despertaram em Vitor memórias que ele havia guardado em uma parte adormecida de seu coração. Lara passou a falar da mãe com frequência, pois Vitor sempre perguntava:
Cada vez que mencionava o nome de Lívia, ele se lembrava de uma época mais simples, cheia de sonhos e amores puros. Porém, o ciúme de Rosa parecia crescer a cada dia, agora duplicado pela constante presença de Lara e pelas memórias de Lívia que pairavam sobre a casa. Alguns dias depois, Lara ligou, explicando que não estava se sentindo bem e que precisaria de um dia de descanso. Vítor, preocupado, desejou-lhe melhoras, esperando que ela se recuperasse rapidamente. Foi então que Lúcia, a fiel cozinheira da casa, pediu para conversar com Vítor no jardim. Ela parecia hesitante, como se não soubesse por onde começar. Senhor Vítor, começou ela um tanto nervosa. Há algo que preciso lhe contar. Eu vi uma coisa estranha acontecendo. O que foi, Lúcia? Vítor perguntou, curioso e ligeiramente preocupado. Lúcia hesitou por um momento, mas continuou. Vi Dona Rosa colocando algo no chá que ela te dá todos os dias. No começo não desconfiei, porque é comum colocar ervas e outras coisas no chá, mas hoje eu a vi colocando algo na garrafa de água da Lara. Vítor ficou em choque, incapaz de processar imediatamente o que ouvia. Na água de Lara? Murmurou ele, incrédulo. Tem certeza? Tenho, Sr. Vítor. Achei estranho. Não sei o que era, mas não parecia certo. Achei que deveria contar. Ele passou a mão pelo rosto, confuso e preocupado. Sua mente rodava entre a desconfiança e o choque. Meu Deus, disse Vítor, sentindo um peso no peito. Obrigado, Lúcia. Vou pensar no que fazer agora. Lúcia assentiu, respeitando o tempo de Vítor para processar a informação, e se retirou. Vítor ficou ali, parado no jardim, absorvendo o que havia acabado de descobrir. Ele sabia que precisava agir com cuidado, mas ainda não sabia exatamente o que isso significaria para sua vida e para a relação com Rosa. Lara voltou ao trabalho, parecendo estar mais disposta e recuperada, mas ainda assim, Vítor estava atento. Que bom que você está melhor, Lara. Vítor comentou enquanto eles estavam na sala, Sofia brincando em outro canto. O que você estava sentindo? Lara deu um sorriso leve, mas havia algo de preocupante em seus olhos. Estava com a vista embaçada e também sentiu uma leve tremedeira nas mãos. Ela deu de ombros, como se não fosse nada demais. Deve ser só cansaço, tenho trabalhado bastante. A coincidência foi como um golpe no estômago para Vítor, o mesmo sintoma que ele vinha experimentando. Ele percebeu que não podia deixar aquilo passar. Lara, por favor, comece a tomar água do filtro da cozinha dos empregados, pediu ele, tentando soar o mais casual possível. Acho que é mais segura. Lara o olhou, surpresa, mas concordou sem questionar. Claro, sem problema. Ela sorriu. Algum motivo especial? Vítor hesitou por um segundo, mas decidiu não contar a ela o que estava desconfiando. Não, só uma precaução, disse ele suavemente, desviando o assunto rapidamente para outra coisa. Nos dias que se seguiram, Vítor continuou com sua rotina, mas agora com um plano claro em mente. Desconfiado de que Rosa estava fazendo isso a ele e Lara, ele tomou uma decisão. Nunca mais tomaria os chás que ela preparava. Toda vez que Rosa vinha até ele com uma xícara fumegante, ele agradecia com um sorriso, mas assim que ela se afastava, ele despejava o conteúdo na pia do banheiro. Por vários dias, Rosa não parecia desconfiar de nada. A situação continuava tensa, mas Vítor se manteve vigilante. E então, em uma manhã, algo surpreendente aconteceu. Ele acordou e, ao abrir os olhos, quase gritou de surpresa. Embora sua visão ainda estivesse embaçada, ele conseguia ver formas e sombras, algo que não acontecia havia meses. A esperança se acendeu dentro dele, e naquele instante ele teve certeza. Rosa estava por trás de sua cegueira e tremores. Vítor sabia que precisava agir com calma. Ele continuou fingindo estar cego, mesmo enquanto sua visão melhorava pouco a pouco.
Cada dia que passava, a tremedeira nas mãos também diminuía. Quando sentiu que já estava suficientemente recuperado, decidiu tomar uma atitude definitiva. Na próxima vez que Rosa trouxe o chá, ele não o jogou fora. Em vez disso, guardou parte do líquido em um pequeno frasco e, disfarçadamente, ligou para um amigo que trabalhava em um laboratório. Explicou a situação e enviou a amostra para ser analisada. Os dias de espera foram angustiantes, mas Vítor sabia que precisava ter paciência. Quando o resultado chegou, ele sentiu o coração disparar ao ler o relatório. O chá continha uma planta exótica e perigosa, não própria para o consumo humano. Seu uso prolongado poderia causar cegueira temporária ou permanente, além de tremores nas mãos e fadiga. E, em últimos casos, poderia ser fatal. A planta era de difícil detecção em exames médicos porque se absorvia rapidamente no corpo, não deixando vestígios. A ficha de Vítor caiu como um peso. Rosa vinha dando essa planta a ele esse tempo todo. E agora estava fazendo o mesmo com Lara. Ele sabia que precisava de provas concretas para confrontá-la e, mais importante, garantir a segurança de Sofia e Lara. Durante os dias seguintes, Vítor instalou discretamente algumas câmeras na cozinha, esperando pegar Rosa em flagrante. O momento chegou mais rápido do que ele imaginava. Um dia, enquanto ele descansava no quarto, escutou os passos de Rosa indo em direção à cozinha. Decidiu segui-la em silêncio. Ao se aproximar da porta, ele a viu colocando cuidadosamente a planta no chá, achando que ele continuava cego. A confiança dela era tamanha que sequer se preocupou em esconder o que estava fazendo. Vítor não conseguiu mais conter a revolta. Ele entrou na cozinha com passos firmes, a voz carregada de indignação. "Rosa!" começou ele, e sua esposa se virou espantada. "Eu sei de tudo." Ela arregalou os olhos, confusa e incrédula. "O quê? Do que você está falando?" Vítor deu um passo à frente, encarando-a com firmeza. "Você acha que eu ainda estou cego, não é?" Ele disse com a voz grave. "Eu vejo você agora. E vejo o que tem feito. O chá, a planta, tudo." Rosa empalideceu e, por um momento, o choque a deixou sem palavras. Mas então, sua expressão mudou. A surpresa deu lugar a uma raiva incontida. Você consegue ver?" Ela gritou, a voz cheia de fúria. "Como isso é possível?" "Você falhou, Rosa. O que você estava colocando no meu chá não funcionou como você esperava. E agora eu sei de tudo." Vítor se aproximou, a raiva finalmente tomando conta de suas palavras. "O que eu não entendo é por quê? Por que você faria isso?" Rosa, percebendo que não havia mais como esconder a verdade, explodiu em um grito de raiva. "Eu queria que você fosse embora!" Ela berrou, os olhos faiscando. "Você, essa casa, tudo isso, eu queria que tudo fosse meu, que você partisse e me deixasse com o dinheiro." Vítor sentiu o coração se apertar. A mulher com quem ele tinha construído uma vida, a mulher que ele confiou para ajudar a criar sua filha, agora revelava suas verdadeiras intenções. Ele balançou a cabeça incrédulo. "Você estava disposta a me destruir por dinheiro?" Rosa o encarou com uma mistura de raiva e desprezo. "Você não tem mais nada a me oferecer. Eu mereço essa vida, esse conforto." Os dois discutiram intensamente, as palavras se tornando cada vez mais agressivas. Rosa, percebendo que não tinha mais controle sobre a situação, pegou suas coisas às pressas e tentou sair da casa. Mas, para sua surpresa, quando abriu a porta, viu 2 policiais aguardando do lado de fora. "Rosa", disse um dos policiais com firmeza. "A senhora está presa." Os policiais deram voz de prisão, e Rosa, completamente derrotada, foi levada dali. Vítor ficou parado na porta, observando a cena. Sentiu um misto de alívio e tristeza, sabendo que uma fase terrível de sua vida havia terminado, mas também lamentando o fim de algo que um dia ele acreditou ser verdadeiro. Vítor estava arrasado,
Os acontecimentos recentes o haviam abalado profundamente. No entanto, havia uma pequena luz em meio à escuridão. Ele havia recuperado a visão. Poder ver novamente o mundo ao seu redor lhe deu uma sensação de alívio e gratidão, mesmo em meio à dor. Sofia, inocente e alheia à complexidade do que havia acontecido, fez uma pergunta que ele sabia que viria mais cedo ou mais tarde. "Papai, por que a Rosa não aparece mais em casa?" perguntou ela com sua voz suave. Vitor suspirou, tentando escolher as palavras com cuidado. Ele não queria mentir, mas também não queria assustar Sofia com a verdade brutal. "Ela precisou viajar, Sofia. Vai ficar fora por um longo tempo", respondeu Vitor, acariciando o cabelo da filha. Sofia, curiosamente, não pareceu muito abalada. Na verdade, ela deu de ombros, voltando a brincar com seus bonecos. "Tudo bem, ela quase não ficava em casa mesmo", disse Sofia com a simplicidade de uma criança. Vitor sentiu um aperto no coração, mas também certo alívio. Sofia não sentia a ausência de Rosa, e isso apenas reforçava o que ele já sabia. Rosa nunca havia sido verdadeiramente presente na vida da filha. Pouco depois, Vitor decidiu contar toda a história a Lara. Ela precisava saber o que tinha ocorrido e o quão perto esteve de um perigo invisível. Quando ele revelou tudo, desde as suspeitas até a confirmação de que Rosa estava tentando envenená-los, Lara ficou pálida. "Meu Deus, Vitor", Lara murmurou, sentindo um arrepio na espinha. "Eu quase fui... Meu Deus." "Sim, mas felizmente você está bem agora." "Nós dois estamos", disse Vitor, tentando tranquilizá-la. Os dias que se seguiram trouxeram um pouco de normalidade à vida de Vitor. Ele voltou a tocar piano com a paixão que sempre teve. A música que uma vez havia sido sua fuga, agora se tornava sua redenção. As notas fluíam de seus dedos com uma força renovada, e ele começou a compor novas canções, enchendo a casa com melodias que traziam paz e alegria. Logo, os convites para tocar em eventos começaram a chegar novamente. Um dia, Vitor recebeu uma proposta para se apresentar em um grande teatro, algo que ele não fazia há muito tempo. Ele decidiu que era a oportunidade perfeita para celebrar sua recuperação e convidou Lara para assistir à apresentação. "Quero que você esteja lá", disse ele com um sorriso sincero. "Isso significa muito para mim." Lara ficou animada e aceitou o convite prontamente. "Claro que estarei lá. Mal posso esperar para ver você brilhar no palco de novo." No dia da apresentação, o teatro estava lotado. Vitor tocou várias músicas, cada uma com uma emoção diferente, mas todas com o mesmo propósito: mostrar que ele havia superado a escuridão que o cercava. Quando o espetáculo terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Vitor estava extasiado e, enquanto agradecia ao público, viu Lara se aproximar. "Você foi incrível, Vitor", disse ela, sorrindo radiante. "E adivinha? Tem uma grande fã que quer te ver." Vitor franziu a testa, curioso. "Quem?" Foi então que, entre as sombras dos bastidores, Lívia apareceu. O tempo havia passado para ela, mas para os olhos de Vitor, ela era tão bela quanto em sua juventude. "Lívia", ele mal podia acreditar. "Oi, Vitor", disse ela calorosamente. Por um momento, o mundo pareceu parar. O passado e o presente se encontravam ali, e Vitor se sentiu transportado para uma época em que os dois eram jovens e apaixonados. Lara, percebendo a conexão entre eles, sorriu e discretamente se afastou. "Vou cuidar de Sofia. Deixo vocês dois a sós", disse ela antes de sair. Vitor e Lívia conversaram por horas naquela noite, relembrando os velhos tempos e atualizando-se sobre tudo o que havia acontecido em suas vidas. A conexão que eles tinham uma vez parecia intacta, como se o tempo não tivesse enfraquecido o elo entre eles. Vitor a convidou para ir até sua casa para que pudessem continuar a conversa, e Lívia aceitou de bom grado. Os dias passaram,
E os dois começaram a se aproximar novamente. Lívia, com sua experiência de vida, sabia exatamente como lidar com Sofia, que a adorava. Já fui mãe de menina, sei como agir com elas, disse Lívia um dia, piscando um olho para Vítor, que riu. Era apenas uma questão de tempo, até que Vítor e Lívia se reconectassem de uma forma mais profunda. O amor que haviam compartilhado no passado parecia renascer, desta vez mais maduro e com uma nova perspectiva. Vítor se sentia como um adolescente outra vez, incapaz de conter o sorriso quando estava perto dela. Rapidamente os dois viraram um casal novamente. Certa tarde, Lívia estava na cozinha tomando um chá. Ela se virou para Vítor e Lara e perguntou com um sorriso no rosto: "Querem um pouco? Está delicioso." Vítor e Lara se entreolharam e, sem dizer nada, começaram a rir. "Acho que vou passar um bom tempo sem tomar chá, mãe", brincou Lara, rindo. Vítor se aproximou de Lívia, colocando as mãos sobre as dela, e a beijou suavemente. "Eu te amo, Lívia. Mas, assim como a Lara disse, vou evitar chá por um tempo", ele disse, sorrindo. Lívia franziu o senho sem entender. Mas antes que pudesse perguntar, Vítor a tranquilizou. "Vou te contar tudo no nosso jantar romântico hoje à noite. Prometo." Lívia assentiu, ainda curiosa, mas confiando em Vítor. Naquele momento, ele percebeu que havia finalmente se libertado de um amor tóxico e sombrio. Agora, ao lado de Lívia, ele tinha a chance de viver um amor puro e verdadeiro, algo que há muito tempo ele acreditava estar perdido.